Pronto, vamos Ô, lá. Paula, Oi, Dali. aquela pergunta que colocou no grupo, Sim, so- Paulo colocou, né? isso, eu fiquei um pouco em dúvida daquela pergunta, porque que era a palavra era que não era, não é? Deixa eu ver aqui qual A foi. resposta foi a letra D. A letra D pode assumir, tem o mesmo sentido no caso, né? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Tá no grupo de vocês, de alunos, né? Ou não? Sim. Só que não é do correio, não, é aquele geral. Ah, tá. Vamos ver. O pessoal tá me perguntando direto dessas questões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Letra D, letra D. Deixa eu ver qual foi. Foi o de parônimos? Isso, Aí, qual não é um par de parônimos? É isso, porque o par são palavras parecidas. Palavras parecidas, mas que se confundem. Aí, rir com gargalhar, elas não são palavras parecidas, elas têm assim, sentidos parecidos, mas elas não são parecidas no sentido de pronúncia e escrita. É letra D mesmo. Isso é uma pegadinha das boas, viu? Porque tráfico e tráfego você confunde, aprender e aprender você confunde, ratificar e retificar confunde, mas rir e gargalhar não são palavras que você confunde, entendeu? agora eu entendi. Talvez ali na hora da gente ler a pergunta, que pode interpretar errado, né? Igual você falou, como uma pegadinha, né? Isso é uma pegadinha, porque a pessoa vai entender sinônimo. Sinônimo não é parônimo. A banca não está Acho que é uma. parônimo. Ô, Paulo, tá cortando. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha. Deixa eu ver aqui. Acho que é porque tinha alguém com áudio ligado. Vamos ver se melhora. Viu? Aí. E se tiver cortando, me avisem. Para os demais. Estava alguém com áudio ligado. Eu vou seguir aqui. Se tiver, me avisem, tá? Tem um plano B aqui, se for necessário. Bora lá. Ó, então, vamos lá começar com interpretação. Dicas gerais de interpretação, ó. Texto. Pega o texto, olha para o título e depois você vai olhar para a referência, se tiver a referência, né? Às vezes, gente, pode acontecer de não ter referência no texto, tá? Na banca, às vezes é um texto que a banca criou, às vezes acontece, tá? Mas aqui tinha, eu esqueci de colocar, mas a gente vai ler aqui e vai entender. Mas quando você tem aprendendo a pensar, você já está de olho no que o texto pode estar dizendo, né? Então, vamos ver. E por que é importante vocês estarem de olho no título? Porque o título aponta para a ideia central. E, às vezes, a compreensão do texto está relacionada ao título. Então, fiquem de olho nisso aí, tá? Então, se a banca perguntar sobre tema central, essas coisas, vocês vão estar de olho no título. O título aponta para o tema central. Aí, dê uma olhadinha, já olha lá para as questões, o que vai estar cobrando. É interessante fazer uma primeira leitura, ir para as questões e voltar para o texto, tá? Esse texto é pequeno, coube num slide só, mas é pequeno entre aspas, é um texto pequeno recortado. Você está vendo ali que o final do texto foi recortado, não está todo ali. Então, tem esse prejuízo para a sua compreensão, porque a banca viu o texto inteiro e você está vendo parte do texto. Vamos lá. Nosso olhar está impregnado de preconceitos. Uma das miopias que carregamos é considerar a criança ignorante. Nós, adultos, sabemos, as crianças não sabem. O educador e cientista Glenn Doman se colocou a pergunta: em que fase da vida aprendemos as coisas mais importantes que sabemos? As coisas mais importantes que todos sabemos é falar, andar, movimentar-se, distinguir olfatos, cores, fatores que representam perigo, diferentes sabores, etc. Quando aprendemos isso, tem alguém chamando, peraí, deixa eu autorizar rapidinho. Seguindo, né? Então, as coisas mais importantes que todos sabemos é falar, andar, movimentar-se, distinguir olfatos, cores, fatores que representam perigo, diferentes sabores, etc. Quando aprendemos isso, ora, 90% de tudo que é importante para fazer de nós, seres humanos,
aprendemos entre 0 e 6 anos, período que Doma considera a idade do gênio. Ocorre que a educação não investe nessa idade. Nascemos com 86 bilhões de neurônios em nosso cérebro. As sinapses, conexões cerebrais, se dão de maneira acelerada nos primeiros anos da vida. Glenn Doman tratou crianças com deformações esqueléticas incorrigíveis, porém de cérebro sadio. Hoje são adultos que falam diversos idiomas, dominam música, computação, etc. São pessoas felizes, com boa autoestima. Ao conhecer o Japão, o professor que adotou o método dele foi recebido por uma orquestra de crianças. Todos tocavam violino. A mais velha tinha 4 anos. Ela ensina em seus livros como se faz uma criança de 3 ou 4 anos aprender um instrumento musical ou se autoalfabetizar sem curso específico de alfabetização. Isso foi testado na minha família e deu certo. Tenho um sobrinho neto alfabetizado através de fichas. A mãe lia para ele histórias infantis e em seguida fazia fichas de palavras e as repetia. De repente o menino começou a ler antes de ir para a escola. Então, aprendendo a pensar é o título. Aí você fala, tá, cadê o negócio do pensar? Tá cortado. Mas vamos ver quais são as perguntas que foram feitas, tá? Aí tá número 2, gente, foi eu que troquei, tá? É porque eu não tô sabendo contar mais, aí eu botei número 2 aqui e fui na sequência, tá? Aí vem no 6º parágrafo, ao descrever a experiência de alfabetização do seu sobrinho neto, o autor refere-se indiretamente à tese do cientista Glenn Doman por meio da exemplificação, explicação, retificação, enumeração. 6º parágrafo, volta lá, conta ou enumera, tá, gente? Qualquer coisa eu já coloco enumerado lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que na hora que a banca estiver apontando, você já corre no parágrafo certo. Na hora da prova, eu vou fazer isso. Já enumera os parágrafos, né? Ele ensina em seus livros como se faz uma criança de 3 ou 4 anos aprender um instrumento musical, se alfabetizar. Aí ele fala, isso foi testado em minha família e deu certo. Tem um sobrinho neto alfabetizado através de fichas. Então, ele traz aí o quê? Exemplificação, explicação, retificação ou enumeração? Vai ser exemplificação. E aí, os demais acham o quê? Questão 2. Eu vou de exemplificação também. É isso mesmo, exemplificação. Então, ó, qualquer exemplo, gente, geral ou específico, tá? Vai ser exemplificação. Vocês estão vendo um caso específico ou um caso mais geral, serve aí como exemplificação. É possível acontecer não foi o que aconteceu, mas só para retomar aqui, exemplificação, explicação, imagine que ele colocasse a tese e depois iria desmembrar, ele também faz isso no texto, mas no 6º parágrafo é o exemplo, tá? Retificação, lembrar, retificação é corrigir, então se ele estivesse trazendo aí uma tese, depois corrigisse a tese, tá? E enumeração, sempre vocês vão observar como estratégia argumentativa, ou a banca colocando números, ou colocando primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, são exemplos aí do que pode ocorrer. 3. Ao fazer uso do vocábulo miopias no primeiro parágrafo, o autor emprega esse termo no sentido irônico, cômico, metafórico ou científico. Volto lá para vocês verem. Nosso olhar está impregnado de preconceitos. Uma das miopias que carregamos é considerar a criança ignorante. Então, ele usa isso, miopias que carregamos. E aí, terceiro, é um sentido irônico, cômico, metafórico ou científico? Metafórico. E aí, minha gente? Não tem letra E, né, Elvis? E que nas outras... Eu brinco com ele. Metafórico. Muito bem, minha gente. Metafórico, metafórico. Lembrar que ironia é dizer o contrário do que se pensa, tá? Ele está comparando que a gente não enxerga bem com a miopia. Quem é míope sabe a situação que é, né? Então, é metafórico mesmo. Cômico seria se ele estivesse fazendo uma piadinha. E científico. Eu lembro de uma frase tua que é o seguinte: na dúvida, usa metafórico.
Na dúvida, marque metáfora. É isso mesmo. E sempre dá certo. Não, nem sempre, né? Porque se tiver uma figura lá correta, vai ser aquela figura, né? Eu sei, mas estou brincando mesmo. Isso aqui, gente, é figura, mas é interpretação, né? Irônico, cômico, científico, é interpretação. Então, assim, Correios não cobra figuras de linguagem, mas na interpretação ele pode falar de ironia, de metáfora, de, né, subtendidos, de paradoxos, tá? Então, são conhecimentos que a gente vai entendendo aí para a interpretação. 4. A verdade é que a invocação da relação... Isso aqui já não é mais no texto, tá? Já estamos entrando em outros conteúdos aqui para falar de locução verbal. Então, já entramos nos conteúdos de gramática. Mas sobre interpretação, comentar isso, tá, gente? Se for texto, independentemente do texto, ficar atento ao título, o título aponta para a ideia central, olhar a referência, muitas vezes olhar a referência você já tem uma resposta ali, ler o texto, tem texto que quando você lê uma vez você já entende, mas é preciso ler mais de uma vez para ter uma compreensão geral. Se o texto trouxer dados e a banca trabalhar com os dados, ficar atento com esses dados para que não ela troca alguma coisa para você confundir, tá? E lembrar que, às vezes, pode ter na prova de português aquela questãozinha que é fácil, porque é aquela questão para você não zerar. E aí você faz o quê? Não desespera, falar, não é possível, está muito fácil, deve ter alguma coisa errada. Não, sempre vai ter uma questãozinha dada, tá? Então, procurem essas questões. Tem alguém com o áudio ligado, gente, eu não estou conseguindo identificar quem é. Pedir para desligar aí. E aí, na hora que precisar, pode abrir, tá? Mas só deixa desligado enquanto... Aí, 4, a verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. A locução verbal destacada no trecho permite inferir por parte do enunciador, uma expressão de possibilidade, submissão, desinteresse ou convicção. Aqui é o uso a interpretação do uso das locuções verbais, tá? Já comento isso, já comento com vocês sobre a locução, mas aqui é a interpretação. Muito bem, muito bem. Possibilidade. Olha só. Quando cai locução, o que pode ser cobrado na banca? Tá? Isso está dentro do conteúdo de verbos. Ou eles cobram a interpretação, então, se colocar assim, poderá provocar, você tem aí possibilidade. Se você tem deverá provocar, aí você tem obrigatoriedade, tá? Mas sempre olhar contexto, certo? E às vezes a banca pode cobrar isso aqui, ó. O poderá é o quê? É o verbo auxiliar. Então, você lembra que é o auxiliar e o provocar é o principal, o verbo principal. Então, o que acontece? Toda locução, ela tem um auxiliar e tem um verbo principal. O verbo principal vem nas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, isso é o básico do básico de locução, tá? Então, o verbo auxiliar sofre as flexões, o verbo principal vem na forma nominal aí, infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? Então, isso é o básico das locuções e tratando-se de BFC, nesse nível aí que pode ser cobrado, tá? 5. Havia donos de automóveis que se gabavam, considerando o contexto, a palavra em destaque, na hora que eu colei aqui, não destacou. É sinônimo de quê? Então, ó, sinônimo. Sinônimo de vangloriavam, sinônimo de sustentável, provocavam, prejudicavam, organizavam? Vangloriavam. Isso aí, minha gente. Pronto. Estou começando de leve, tá? Logo o caldo engrossa. Vamos de leve. Comentário sobre questões de significação de palavras e expressões. Pode vir uma palavra conhecida, e é uma questão bobinha, ou pode vir uma palavra desconhecida, que você vai fazer o quê? Volta no contexto e tenta ver no contexto lá do texto como que é a mais próxima.
Lembrar que sinônimo é a aproximação de sentido, tá? Então, lá no contexto, qual que se aproxima mais? Aí você marca essa. Não, o contexto não ajudou, vai tentar olhar a raiz. Por exemplo, imagine se você não soubesse o que era vangloriar, mas se está vendo alguma coisa aqui relacionada com glória, ó, glória. Então, ó, tenta ver a raiz da palavra, que aí vocês vão tentando associar o sentido também, tá? Então, são estratégias que, sem o dicionário, você vai usando aí no momento da prova. 6. Aqui a gente está trabalhando com aquela questão de conotação e denotação, tá? Assinar a opção em que se diz com a passagem do texto que não pode ser entendida de modo literal. Primeiro entende o enunciado, porque vem aqui, ó. Não pode ser entendida de modo literal. Peraí. O modo literal é o modo objetivo, denotativo. Qual que não pode ser literal? Então, vai ser o figurado, tá? Então, cuidado quando vem um não, para vocês, interpreta primeiro, para depois ir para a questão, porque às vezes você erra por uma besteira, tá? Então, qual é que não pode ser entendido no modo literal? Ou seja, qual é que está na linguagem figurada? A banca quer isso. B. Deixa eu ler, Helf, deixa eu ler. O menino parado no sinal de trânsito vem em minha direção e pede esmola. Seus pontos de referência são outros. Ele está fora do carro, fora da loja, fora do restaurante. Acha natural sair do útero da mãe e logo está junto aos canos de descarga pedindo dinheiro. E aí? Claro que na prova isso vai ser retirado do texto, é muito mais fácil, tá, gente? Quando é retirado do texto, porque você vai ver como que o autor utilizou a palavra lá, tá? Ok, muito bem, vocês estão fatais. Muito bem. O que tem? Sair do útero da mãe. O que ele quer dizer com sair do útero da mãe? É nascer, né? Em vez de falar nascer, ele está comparando aí sair do útero da mãe, ficar junto dos canos, tal, mas ele queria dizer nascer, falou sair do útero da mãe, né? Então, a linguagem figurada. 7. Assinar a alternativa na qual o pronome oblíquo átono esteja empregado em desacordo com as normas gramaticais. Foi a aula que eu coloquei lá para vocês sobre colocação pronominal, tá bom? Aí, o que a gente vai ter aqui? Eu quero qual que está em desacordo. É bom que a gente revisa lá a aula, tá? Desacordo, a errada. Desacordo. Sucediam-se as vaias e os palavrões. A menina fitava-o com os olhos cheios de lágrimas. Algo rompeu-se dentro dele. Passaram a incentivá-lo. Qual, minha gente? Qual? Questão 7. Desacordo com a norma errada. Não é A, tá? Eu vou falar que não é A para ver se vocês não confundiram alguma coisa. Qual é que está errada? Não é A. Quem respondeu e responde de novo, sabendo que não é A. Ô, Paula, é a letra B, não? Não seria com os olhos, não? Ah, gente. Só que tá errado isso aqui mesmo. Só que o problema é que a gente está olhando a colocação do pronome, né? O foco é o pronome, não é concordância. Não, entendeu? Já ia falar aqui desse tacho. Eu falava besteira. Gente, aconteceu isso na prova da UESB. Uma coisa parecida. O foco da banca era outro, e a banca colocou uma alternativa parecendo que estava cortada. Faltava Mas aí o erro aí da questão é teu ou é da banca mesmo? Eu, sinceramente, não sei. Não Entendi. lembro. Entendi. Essa questão já tinha ela há algum tempo, eu não lembro se fui eu ou se foi a banca. Mas aconteceu isso. Se acontecer, aconteceu na prova da UESB, tá? Parece que era uma questão que faltava um DI.
Mas volta aí, esses sucediam, se ele está certo, de algum modo? Tá? Eu vou explicar todas, tá? Aí, só assim, se ocorrer algo do tipo, foquem no que o enunciado está pedindo, tá, minha gente? E deixa o recurso para depois, mas foca no que o enunciado está pedindo. Vamos lá. O gabarito é C. Alguém falou C lá. Eu vi que teve gente que falou C. Vou explicar C. Eu falei C. Uhum. De Cristo, né, Elvis? Aí o que que acontece? Sério, C de Cristo eu botei lá ainda. Eu vi. E aí, ó, o se, ele teria que estar aqui, por quê? Porque algo é um pronome indefinido, tá? Aí, lembrar o seguinte, vou lembrar aqui as condições de próclise, tá? É o nasg, vocês devem ter visto lá na nasg, id, Ian já está me cobrando para eu usar a mesa digitalizadora para não ficar fazendo coisa feia. Eu vou começar a usar, tá? Nasg read, é um I aqui, tá? Nasg read oie. É o nome do meu filho. Aí, sabia? Nasg read oie. Esse é um mnemônico, gente, para você memorizar os casos de próclise, tá? Lá na aula eu comento. São 10 casos. Palavra negativa, não, nunca. Advérbios, hoje, ontem. Conjunções subordinativas, aí aquelas que a gente estudou nas orações subordinadas, né? Concessão, comparação, todas elas. Gerúndio antecedido de em se tratando. Pronomes relativos que, cai muito isso aqui, tá? O que como pronome relativo. Pronome definido, que é o caso aqui, algo rompeu-se. Pronomes demonstrativos, este, esta, aquele, aquilo. Frases optativas. O que é a frase optativa? É a exclamativa sem a exclamação. Que você seja feliz, ponto. É optativa. Ela expressa um desejo, mas não tem exclamação. A frase exclamativa e a frase interrogativa. Todas elas são contextos para você usar próprios. Então, aqui, essa está errada, porque teria que ser próprios e por ser um pronome indefinido. Lá, não sei por que vocês confundiram, mas sucediam-se. Está correto. Primeiro, não poderia ser próclise porque o verbo está iniciando, e quando está iniciando tem que ser ênclise. Eu não posso botar se sucediam aqui de jeito nenhum. E também eu não vou colocar mesóclise porque o verbo não está no futuro. A única opção é ênclise, então ela está correta, tá? A B, vocês se confundiram no caso de cá, a B é facultativo. Eu poderia colocar a menina ufitava ou a menina fitável, porque substantivo... Eu fui nessa letra A de início por causa desse M do sucediam. Ah, tá. Eu acho que todo mundo deve ter ido mais por isso. Pronto, vou explicar isso aqui. Espera que eu já volto, Elvis, para explicar essa coisa do M, tá? E aí você tem B é facultativo e B passaram a incentivá-lo. Aqui, gente, é um caso de locução verbal. Eu posso colocar aqui ou no final. Aqui está no final. Muito comum as bancas usarem locução verbal com o pronome no final, tá? Eu poderia colocar passaram a o incentivar ou passaram a incentivar. Tanto faz. Sobre a terminação do verbo. Para o se, não existe variação na terminação do verbo. A gente só vai ter se for o, a, os e as. Que aí eu tenho que olhar para a terminação do verbo, tá? Então, vamos ver cada caso. O que é isso? Se eu for fazer ênclise e o verbo... Agora eu tenho que estar usando o, a, os, as. O si, o li, nos, vos. Os outros todos, mi, ti, si, nos, vos, li, lis. Esses pronomes não vão sofrer alteração nenhuma, tá? Só o, a, os, as. Aí a gente vai ver. Se o verbo terminou em som nasal, aí teria que ser assim, sucediam, mas não é. Aí eu não poderia colocar sucediam o. Eu teria que colocar sucediam no, tá? Então é isso que vocês estavam confundindo.
mas é o OA, OSAS. E se fosse terminado com R, S ou Z, por exemplo, fazer, aí eu colocaria fazê-lo. Então, ó, terminou em som nasal, noná, nosnás. Terminou em R, S, Z, aí você vai fazer o quê? Cortar e colocar lolá, loslás. Foi isso que vocês estavam confundindo, não foi? Me falem aí. Eu, pelo menos, foi mais isso. Pronto. É só. Captou aí que é só para OA, OSAS? Tudo certo? Certo. Então, ótimo. Muito bem. É bom que vocês me falam, porque aí eu já reviso, tá? 8. Ainda, deixa eu ver, colocação pronominal. Coloquei mais de colocação pronominal para a gente tirar dúvida. Assinar abaixo a alternativa, ou não, cuidado com não, que não apresenta, não, a correta colocação dos pronomes oblíquos átonos de acordo com a norma culta. Vou colocar 8 aqui para ver. Não se afaste de mim. Agora se negam a falar. Eu vi a menina que apaixonou-se por mim na juventude. Muitos se recusaram a trabalhar. Onde tem erro? Nasgihidjoye. Nasgihidjoye. Variou um pouquinho, mas vamos ver. Gabarito C, ó. Letra A, palavra negativa. Próclise, certinho. Letra B, advérbio. Próclise, certinho. Letra C, pronome relativo. Próclise, errado. Teria que estar aqui, ó. E letra D, alguns confundiram, né? Muitos é pronome indefinido. Então, aí a gente coloca próclise também. Certinho? Acho que tem mais. Vamos ver aqui. Considerando a norma padrão, não se pode dizer que existe uma porta aberta. O emprego A banca tá igual a Avalia, é? cheio de não, né? É, tudo de não. IBFC teve umas fases, deixa eu ver o ano que foi, 2013 e 2017. Tem um tempinho. Mas teve uma fase que também estava desse jeito, a IBFC, viu? A IBFC foi uma banca que foi mudando um pouquinho o padrão ao longo dos anos. Ela foi melhorando, sabe? A IBFC também tinha uns probleminhas, mas ao longo dos anos ela foi melhorando. Hoje é uma banca boa, mas no início, quando a gente trabalhava com ela, era bem tinha uns probleminhas assim. Mas, assim, essas aqui, o não, a gente tem que contar com ele, né? E prestar atenção nisso. Aí vem, ó, considerando a norma padrão, em não se pode dizer que existe uma porta aberta, o emprego em próclise do pronome oblíquo deve-se. Então, você tem aqui o se, cadê ele? Se aqui, ó. Tá falando que ele está em próclise, por quê? A, se deve a um uso facultativo. B, a presença de uma palavra atrativa. C, a exigência do tempo verbal. E D, há uma reprodução do discurso oral. Vou comentar cada um, mas qual é o caso? Muito bem. Palavra atrativa, que é o não, né? Aí, gente, ó, a o uso facultativo só vai ser com substantivos. O menino, foi um caso que a gente viu lá, e com os pronomes, ó, ele, ela, esses pronomes aí do caso reto, são casos facultativos, tá? Mas, principalmente substantivos. Aí, o que mais que ele fala? Exigência do tempo verbal. A única exigência de tempo verbal em colocação é verbos no futuro, que a gente tem que colocar mesóclise se o verbo estiver iniciando a frase, tá? Porque se eu tiver mesóclise concorrendo com próclise, ainda assim eu priorizo próclise. Então, se eu colocar assim, ó, ele não se encontraria naquele lugar. Certinho. Mas se eu disser ele encontrar-se-ia,
né? Aí eu teria que começar assim, ó, encontrar-se-ia naquele lugar. Se eu começar com o verbo, tem que ser mesóclise, porque o verbo está no futuro. Então, mesóclise é quando eu tenho exigência de tempo verbal. Verbos no futuro, eu uso mesóclise. Nos outros casos, não é o tempo verbal que determina a próclise ou a ênclise. É a colocação mesmo, né? Quais são as palavras que estão próximas ali para a gente fazer essa colocação. Deixa eu ver. Mais uma de colocação. Nunca se falou tanto em liberdade. Ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão, poderia ser alterada para mesóclise, relaciona-se com o vocábulo tanto, obedece à flexão do verbo, deveria ser alterada para ênclise, se deve ao advérbio nunca. 10 é o quê, minha gente? Lembrando que a banca de vocês só vai até D, tá? Mas aqui foi uma questão que a gente colocou. E aí, é isso mesmo. Se deve ao advérbio nunca. A palavra, além de ser um advérbio, é uma palavra negativa. E aí, próclise. Também. Agora, uma questãozinha de verbo. Eu trouxe aqui verbos abundantes, para ver como que vocês se saem, tá? Vou colocar aqui 11. Verbo. Gente, probabilidade grande de cair em verbo, tá? Fiquem atentos com o verbo. Aí eu coloquei um aqui para a gente tratar de verbos abundantes. Mas você vai preencher as lacunas, ó. Mesmo tendo pagado ou pago a conta, o cliente teve sua assinatura cancelada. Até ontem à noite, as mercadorias não tinham chegado ou chego. E 3, eu deveria ter trazido ou trago o pendrive. Eita, que aqui é difícil, né, minha gente? Que a galera fala errado isso aqui. É um lote errado. Essa aqui é uma boa para dica no Instagram. Vou colocar ela. Variou. Variou muito. Vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Ó, os verbos auxiliares ter, e o verbo haver, ó, haver, ter e haver, eles vão usar o particípio regular. O que é o particípio regular? É quando é terminado com ado, ido. Ado e ido é o particípio regular. E os auxiliares ser e estar, eles usam o particípio irregular. Que aí vai ter várias terminações. Go, to, zo, do, etc. Tá? Aqui vocês têm o particípio irregular com go, pago, e do. Go e do. São essas terminações aí. Então, o que você vai olhar nessa questão? O gabarito aqui, ó, eu vi que alguns colocaram, é letra A. O que a gente analisa aqui? Mesmo tendo aqui verbo, tendo é o verbo ter. Então, eu uso o verbo ter com o particípio regular, ado e ido. Então, tendo pagado. Questão 1. Aí vem, até a noite as mercadorias não tinham. Ter, eu uso com particípio. Chegado. O 2 vai ser chegado. E, de novo, ter, ó, eu deveria ter trazido, e aí você tem aqui, ó, ido. Eu só não vou usar se eu não tiver, por exemplo, escrever. Não tem escrevido. Eu não posso dizer assim, ó, eu tinha escrevido, porque não existe escrevido. Eu nunca ia acertar esse pagado. Aí, por que eu não posso colocar eu tinha escrevido? Porque não existe a forma regular para o particípio de escrever. Então, eu vou ter que colocar eu tinha escrito. E foi escrito. Tá? Então, só quando não tiver que a gente vai mudar. Então, como é que seja? Mesmo tendo pagado a conta, se eu colocar na voz passiva, aí o auxiliar vai ser ser.
na voz passiva. Então, eu diria assim, a conta foi paga. A conta foi paga na voz passiva e com auxiliar ser. Ou então, a conta está paga. É voz passiva, auxiliar irregular. O trago, gente, trago. Peraí, Ju, que você já fala, tá? O trago não existe para o verbo trazer a forma irregular trago. Porque ele já tem outro sentido, tá? Então, aqui não tem jeito. Porque aí é no sentido de tragar, né? Aí vai ser o tragar de fumar, né? Eu poderia ter, eu não associei, porque aí já não lava ela e ficava no trazido. E também não tem a forma chego, gente. Só tem o particípio regular. Então, se eu disser, ó, foi chegado, porque foi chegado é difícil, porque o verbo chegar, ele não pode ir para passiva, tá? Esse chegado aqui, porque o verbo é verbo intransitivo, ele não vai para passiva, então você não usa. E trazer, você pode colocar na passiva, mas ele vai ter que ser com regular, porque não tem trago. O remédio foi trago, não existe. Vai ter que ser o remédio foi trazido. Então, algumas formas não existem, não existe a forma chego e não existe a forma trago, que aí você já elimina, ó, só sabendo disso, tá? Então, ficar atenta a isso. Ju, fala aí. A palavra escrita existe, né? Escrito, sim. Não existe escrevido. Eu tinha escrevido. Certo? Então, algumas palavras não tem. Tem os verbos chamados abundantes, tem a forma regular e irregular. Então, pago, pagado, né? Pego, pegado. Aí tem. Mas alguns que são os verbos que não são abundantes, só vai ter uma forma, ou regular ou irregular. Né? É o caso de escrever, que só tem escrito, tá? Então, aí é esse uso. Mas, olhando para isso aqui, ó, já ajuda bastante, tá? Essa classificação do verbo aí. Seguindo, minha gente, vamos para as próximas. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei de verbo aqui para vocês. Ó, isso aqui, ó, o verbo querer, ele é irregular, tá? Eu coloquei aqui para dar esse presente para vocês, que esse verbo é querido, tá? Vamos ver como que vocês se saem, certo? Aí vem, a flexão de alguns verbos, sobretudo os irregulares, pode causar confusão. O verbo quis, que é o verbo querer, tá? É presente em minha mãe sempre quis viajar, é um exemplo típico. Nesse sentido, assinar a alternativa que se indica incorretamente a sua flexão. Aí seria queres, presente do indicativo, queria, futuro do pretérito do indicativo, quisera, pretérito mais que perfeito do indicativo, queira, futuro do presente do subjuntivo, quisesse, pretérito imperfeito do subjuntivo. É uma questão boa, uma questão boa. Vamos lá. É bom que vocês lembram aí os tempos e modos, tá? Eu devia ter colocado isso aí no simuladinho de vocês. Gente, vocês estão marcando todas que não é o gabarito. Vamos lá. É porque o verbo é traiçoeiro, mas o que você tem? Quem a quisesse? Não. O que está errado é querer. Sabe como é? Quereria. Quereria. Por quê? Queria é passado. Eu queria. É o pretérito imperfeito. Ó. Eu queria, tu querias, ele queria, nós queríamos. Esse é o pretérito imperfeito. O futuro do pretérito, eu quereria. E o futuro do presente, quererá. Esse aqui é quereria. Não teve nem quereria, nem quererá, todo mundo errou. É que ninguém pensou isso, né? Seria
Eu quereria, tu quererias, ele quereria, nós quereríamos, vós quereríeis, eles quereriam. E o futuro? Eu quererei, tu quererás, ele quererá, nós quereremos, vós querereis, eles quererão. Esse aqui é o imperfeito, certo? E aí, vamos lembrar aqui só um pouquinho dos tempos e modos, certo? Fica estranho que a gente não usa, né? Aí o que vai ser? Presente do indicativo, a ação ocorre no momento da fala. Futuro do pretérito é aquele futuro sempre condicionado a eu quereria estar presente se, né? Se eu soubesse que iria ter lanche. Mais ou menos assim, né? Aí vem futuro do pretérito, é isso, dependendo de uma condição. O mais que perfeito, lembra que é o passado anterior ao outro passado, gente? Passado do passado. Uhum. Passado do passado. Os pretéritos têm uma possibilidade grande de cair, tá? Então, fiquem atentos aos pretéritos. Ó, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito. Então, fiquem atentos a isso. Então, ó, eu quisera estar presente antes de saber que ele esteve lá. Certo? Então, aí tem. Aí, presente do subjuntivo é um desejo, ó, espero que ele queira ir. Desejo. E o imperfeito, só que aqui é o imperfeito do subjuntivo. Você usa o se para ajudar a conjugar, né? Se ele quisesse, ele podia fazer isso por nós, né? Então, tá aí. Então, lembra dos valores semânticos e das flexões, tá? Lembrar que o mais que perfeito tem muito urá, o pretérito imperfeito tem o vá, certo? O pretérito imperfeito também tem o ia. Então, vai lembrando dessas flexões, vai ajudando. Sim. Essas letras que tu coloca aí, criação na tua cabeça ou foi alguma vez que ela antes colocava? Não, tem IBFC tem concurso que cobra até a letra E. O de vocês que botou até D. Entendi. Mas tem muita questão com letra E. Entendi. Viu? Só o de vocês que é D. Menos probabilidade de errar, né? Menos questão. Tu acha? Tem que, O ano de esperança já foi do Elvis. Bota Ian aí para fazer as contas para ver se é menos probabilidade aí mesmo. Sabe o que é que eu acho? Que quando tem sempre tem uma questão ridícula também, sabia? Quando vai até É verdade. como se não fosse esgotando a criatividade. Então, acaba que não faz muita diferença, não. E também é menos uma para ser analisada, né? Eu acho assim. Isso. Então, ajuda no tempo e ajuda também, assim, para quem vai chutar, é menos possibilidades, assim, menos dúvida, mas acaba, no que diz respeito à análise mesmo, a única vantagem é o tempo mesmo, porque em relação a nível, acaba que sempre tem uma ridícula que você já elimina, né? 25% de acertar. Assinar a alternativa em que o período é composto por coordenação assindética. Deixa eu ver se vocês lembram isso aqui. 13. Dormi tarde, mas acordei muito cedo. Dormiu pouco, estava, pois, cansado. O rapaz trouxe a encomenda e já foi embora. O ônibus chegou, despedimos-nos. Vou ver se vocês lembram isso. Do que é coordenada assindética. Oração coordenada sindética adversativa. Eles... não, peraí. Assindética, né? Eu errei, eu lembrei agora. Eu coloquei o oposto. Viu? Eu vou tirar. Eu coloquei o oposto, licença. Isso aí. Olha, desconsidera. Lembrar disso, tá, gente? Sem, síndeto, conjunção. Sem conjunção. Então, sabendo que é sem conjunção, qual é? Vamos aí de novo. Letra D. Pronto. Aí. Letra D. Qual é a conjunção? Sim. Confundiu, né? É isso. E o que pode acontecer também, que para vocês prestarem atenção? Muito assunto, Paula. A gente está cansado. Ontem estava vendo com o Ian, tanto de assunto que foi raciocínio, foi muito grande.
detalhezinhos. E olha que a gente está... E essa questão aí, Paula, é muito boa. Perder uma questão dessa dá vontade de chorar, não pode. Eu olhei, e eu sei esse assunto, olhei assim, confundi, mas depois eu lembrei, estou marcando errado. Entendeu? Sábado vocês descansem, viu? Aproveita o calorzinho, tomar um sorvete, uma coisa assim. Não fiquem inventando coisa sábado, não. Sábado descansa, porque vocês estão passando por uma semana de revisão, e no sábado descansa, tá? O que tiver que estudar, estuda até sexta, viu? E aí, ó, lembrar do as sem síndito conjunção, e aí só para relembrar, né? O mas, são as basiquinhas, né? O mas adversativo, o pois aqui, ó, vindo entre vírgulas, ó, depois do verbo. Explicativa. Só que lembra disso, pois, quando vem depois do verbo é conclusivo, e quando vem antes é explicativo. O e aqui não tem. Lembra que as coordenadas sindéticas, vocês lembram dos 3 As, ó? Ace. Lembra do ace? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Ace. Certo? Essa aí é aditiva, está dando ideia de soma. Isso aí. Tá? Então, essas são as coordenadas. Deixa eu ver se eu botei mais uma delas. Ó, aí você tem aqui, 14. A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar, já radicada, que parte do ensino escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido. Depende muito, portanto, de nós mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que os outros, com bom resultado, escreveram. No 8º parágrafo, a expressão, portanto, assume valor semântico de. Então, aqui é o 8º parágrafo, tá? Cadê o portanto? Aqui, ó. Portanto. É causa, consequência, conclusão, adição? Aí é causa. Depende muito, portanto, de nós mesmos, de uma disciplina mental. Gente, portanto, é um conectivo... Ixi, conclusivo. Eu ia acertar, eu estava mais na conclusão. Conclusivo, né? Causa é já que... Às vezes o Conclusivo. porquê pode ser causa, tá? Então, aí esse não. Às vezes confunde, mas pelo conectivo você vai. Ó, conectivo já que, consequência geralmente é o quê? Ó, tanto que, consequência, adição i, tá? Então, portanto, explicação. Lembra lá, conclusão, lembra lá que vocês estão escrevendo a redação? Aí começa, portanto, na conclusão. Então, vão lembrando disso. Deixa eu ver isso aqui. Concordância agora. Lá é destarte, que o povo usa? Destarte também é conclusivo. Destarte ou dessarte. Tem as duas grafias aí. 15. Concordância verbal e nominal. Incorreta, tá? Qual é que está incorreta? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 15. Seguem inclusas as documentações que foram cobradas pela empresa sucessora. Havia mulheres e crianças naquele local. Elas não foram respeitadas e presenciaram tudo. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Seja consciente e respeite. Fazem 3 semanas que o caso está sendo noticiado no jornal de meio-dia e meio. Aqui vai dar para revisar muita coisa, tá? Vamos que vamos. Adiantar. Ó, gabarito D, foram bem. Agora vamos ver aqui as regrinhas de todas, tá? Seguem inclusas. Então, você tem, ó, inclusa
concordando com documentações. Se fosse anexo, como é que seria anexo? Seguem anexas as documentações. Tanto o seguem, está concordando, quanto o anexo ou incluso. Agora, se fosse em anexo, a expressão em anexo é um advérbio e é invariável. Mas se for anexo sozinho, aí concorda, tá? Então, esse caso da A é tanto concordância nominal quanto verbal. Verbal aqui no seguem e nominal aqui no inclusas. Letra B é o caso do verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir fica na terceira pessoa do singular. Então, vai ser havia mulheres. Letra C é proibida a ingestão. O que a gente vai ver? As expressões é proibido, é necessário, é bom. Se a palavra seguinte tiver o artigo, flexiona. Se o termo com que ele concorda, né, não tiver, se não tivesse o a, seria é proibido a ingestão de bebidas alcoólicas. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, tem que estar de olho com essas expressões. É bom, é proibido, é necessário. Certo? Tendo artigo, flexiona. Não tendo artigo, não. Tá? Na D, tem duas regras, tá? A primeira regra é do fazer. Esse fazer é fazer, ele é impessoal, porque é fazer no sentido de tempo decorrido. Mas a regra dele é concordar com o numeral. Então, se fosse assim, seria faz uma semana, como é 3, fazem 3 semanas. Então, o fazer concorda com o numeral. Mas o erro está onde? Exatamente no meio-dia, né? Então, meio-dia e meia. Metade do dia, metade da hora. Na dúvida, lembra 1h30, 2h30. Sempre é meia, que é a metade da hora. Pronto, revisamos muita coisa aqui só nessa questão. Deixa eu ver mais uma. Concordância verbal e nominal. Vamos ver aqui que tem mais uma coisinha. Vou ver se eu quero essa. Não quero essa não. Deixa eu ver qual que eu quero. Eu quero uma aqui. Essa. Quero essa. A incorreta, ó. Em relação às normas de concordância nominal e verbal, assinar a alternativa incorreta, ó. A mãe ou a esposa o acompanhará. Quero a incorreta, tá? A mãe ou a esposa o acompanhará, visto que só há permissão para um acompanhante. Os Estados Unidos ficou entre os melhores países nos Jogos Olímpicos. C. Pais, professores, alunos, cada um teve sua participação e envolvimento no projeto escolar. D. Ângela disse depois de sua merecida festa: aos que me prestigiaram, meu muito obrigada. Prontinho. Essa que eu queria comentar umas coisinhas dessa aí. Muito bem, que tem a ver com a questão do artigo também, só que para nomes de lugares, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Estados Unidos, se tiver sem o artigo, vai ser ficou. Ficou. Agora, Estados Unidos com o artigo vai ser ficar. A gente está procurando a incorreta, então essa está incorreta, porque teria que ser os Estados Unidos ficaram, certo? Então, fiquem atentos que esse aí também envolve aquela coisinha do artigo. Tá? Então, aí você vai estar de olho nisso aí. E quando cai os Estados Unidos, ou Estados Unidos. Então, Estados Unidos ficou, os Estados Unidos ficaram. Vamos para os outros casos, tá? Esse aí tem a ver com o artigo. Aí aqui, ó, a mãe ou a esposa. O que acontece? O verbo fica no singular, acompanhará, por quê? Porque vai ser uma ou outra, não é as duas. Então, só dá para ser uma. Se fosse a mãe e a esposa, o acompanharão. Mas como é ou, só vai ser uma. Então, vai ser acompanhará. Certo? Então, tem que ficar atento. Se for I, é as duas. Se for ou, é só uma. E aí você concorda desse jeito, tá? O que está acontecendo na C? Pais, professores e alunos. E depois eu tenho um resumo, ó.
cada um. Então, quando a gente tem essas expressões cada um, aí a gente coloca, ó, teve. Cada um teve. Se fosse cada dois, aí ó, o numeral 2, tiveram, tá? Mas como é cada um teve. Então, a coisinha do numeral. Numeral, o artigo, ó, a conjunção, coisinhas que a gente vai ficando de olho. Ângela disse depois da sua merecida festa, aos que me prestigiaram, meu muito obrigada, concordância de gênero com quem fala, tá? Então, como é feminino aqui, houve a concordância no feminino, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente segue norma padrão, concordância de gênero. Agora eu quero uma de pontuação. Essa 19 é de pontuação, tá? Vamos ver. Quando cai pontuação, cai desse jeito. Para você verificar se a pontuação está correta. Precisa saber a regra? Por alguns macetes você já vai dando conta. Mas aí eu vou comentar algumas coisinhas aqui, que são os erros, tá? E a gente revisa a pontuação. Então, essa questão 19. E a gente vai ver essa e mais uma de pontuação, e aí eu já encerro, tá? A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é: a menina descobriu que o Chicle também experimentou a possibilidade da eternidade. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes e fadas que vivem eternamente. Aproveitou a textura, o sabor docinho do Chicle e ainda o comparou com o mundo impossível da eternidade. Estou lendo igual robô para não induzir vocês. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entendê-lo, igual a voz do Google lá. Quando as crianças sonham em serem príncipes, princesas e fadas, elas fantasiam sobre viverem felizes para sempre. Pronto. A voz do Google não lê com pontuação, né? Aí, qual que tá? Inclusive, tá igualzinha a ela. Lê sem pontuação. Por isso que fica estranho que a gente não vê a entonação da pontuação, quando aquelas vozes, né, que você digita e eles falam, aí você já percebe estranho, porque é o robô falando. Apesar de ser uma voz humana, é o robô. Aí, se você for por pontuação, o robô não respira, né? Por isso que ele não consegue pontuar. Porque tem gente que vai pontuar pela respiração, aí dá problema. O robô não respira. Agora, devia a inteligência artificial dar conta da pontuação, porque a pontuação é baseada principalmente na sintaxe. Mas a entonação é que a inteligência artificial não dá conta. Da entonação. Como pontuação na fala é entonação, então fica aquela voz assim, toda monotônica, mesma voz o tempo todo, no mesmo tom. Então, pensaram um D, dole uma, dole duas, vamos ver. Muito bem. O que acontece na D? Muitas crianças, aí você tem uma intercalação, ó, quando se deparam com desconhecido. Uma das dicas é essa, ó. Você tira o trecho intercalado e aí você vê se a sintaxe funciona, né? Então, se eu tirar isso aqui, ó, muitas crianças passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entendê-lo. Funcionou bem, as vírgulas estão corretas. Então, essa é uma estratégia que você pode usar para ver se a vírgula está bem empregada, tá? Vamos ver os outros casos, ó. A menina descobriu que o Chicle também experimentou. Isso aqui não dá, porque você tem, ó, a menina descobriu o quê? Aí vem uma outra oração aqui. E o Chicle é o quê? É chiclete? Não. Chiclete, é. Aí vem, o Chicle experimentou. Eu não posso separar o sujeito do verbo, a não ser que eu colocasse outra vírgula aqui para dar um destaque no também, mas aí seria o também intercalado. E também não dá para colocar experimentou o quê? Não posso separar o verbo do complemento. Então, não dá, ó. Sujeito, verbo, complemento, não separa por vírgula. Então, aqui não dá. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes e fadas. Isso aqui, ó, eu tenho sujeito e aqui o predicado. Mesmo que eles estejam em ordem inversa, a gente não separa sujeito de predicado por vírgula, mesmo na ordem inversa, tá? E essa vírgula aqui, ok, pode ser, tá?
mas aqui está o erro. C, aproveitou a textura, verbo e complemento, não posso separar por vírgula. Aqui tudo bem, porque é numeração, né? O sabor docinho do chicle, e ainda o comparou. Essa aqui, gente, é aquelas orações unidas por i. Lembrar da regra é o seguinte: mesmo sujeito, sem vírgula, sujeito diferente, com vírgula. Então, aproveitou e comparou é o mesmo sujeito. Então, não poderia ter essa vírgula aqui, separando, tá? E a E, oração adverbial temporal, que também foi o caso aqui do gabarito, ó. O que acontece? Se elas vêm na frente, o advérbio deslocado, ó, o advérbio deslocado a gente marca com vírgula. Então, aqui tá ok. Então, quando as crianças sonham em serem príncipes, esse aqui, ó, é complemento de sonhar. Sonham com o quê? Sonham, né? Então, nesse caso aqui, ó, é complemento. Eu não poderia separar. Então, o erro tá aqui, mas a vírgula do advérbio tá aqui, ó, da oração adverbial. Essa aqui tá, não, é mais para frente. É essa aqui. Quando as crianças sonham em serem príncipes, princesas e fadas. Essa é a oração adverbial todinha, ó. Aí teria que ter essa vírgula aqui. Essa aqui tá certa. Essa aqui por conta da enumeração, mas não pode ter essa. Essa aqui tá errada. Aí elas fantasiam sobreviverem felizes para sempre. Última questão. A vírgula foi utilizada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em qual é a correta. Então, o IBFC vai cobrar pontuação assim, tá? Vou colocar logo 20 aqui, vocês foram bem. Leio igual a voz. Nos últimos tempos, nota-se que bens de consumo, como celulares, computadores, que eram artigos de luxo, estão ao alcance do povo, da maioria da população. É importante que em todos os bairros das grandes e pequenas cidades a internet seja considerada o principal meio de comunicação existente na atualidade. As novas tecnologias da comunicação e da informação já existem há algum tempo, só nos últimos anos começaram a expandir e influenciar a vida da sociedade. Não é assim o ritmo? Sem pontuação nenhuma. E sem respirar. Eles não respiram. Já perdeu o emprego já. A internet não pode ser considerada uma ferramenta perfeita, porque, se não for utilizada corretamente, acarreta consequências prejudiciais às pessoas. O prestígio da internet é tão grande que, se ela desaparecesse, muitas pessoas ficariam desempregadas, pois empresas seriam fechadas. Não tem pontuação. Uhum. Tem que dar uma pensadinha. E a gente coloca as vírgulas onde estiver correto, né? Deixa eu ver o que vocês vão. Eu consideraria, deixa eu ver. Eu consideraria nenhuma correta aqui. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó, o gabarito foi D. Tá? Eu não consideraria, eu anularia essa questão. Mas vamos lá, ó, vamos ver cada uma. Nos últimos tempos, nota-se que bens de consumo como celulares e computadores. Aí, aqui poderia ter, mas dá para passar sem. Só que aí, quando chega aqui, ó, que eram artigos de luxo, eu tenho que colocar outra vírgula aqui. Ó, estão ao alcance do povo, da maioria da população. Aqui até que dá, porque eu te explico, né, o povo, quem, tal. Então, aí, falta essa vírgula aqui, ó. Ou eu tiro as duas, ou eu coloco as duas. Então, tem esse problema. Alguns pensaram A, né? Talvez por eliminação vocês pensaram, menos mal, a menos mal. Aí vem a B.
É importante que em todos os bairros das grandes e pequenas cidades, precisa de uma vírgula aqui, porque isso aqui é o advérbio de lugar, intercalado. Então, isso vem entre vírgulas. A internet seja considerado o principal meio de comunicação existente na atualidade. Então, faltou uma vírgula aqui. C. As novas tecnologias da comunicação e informação já existem há algum tempo, então não posso separar sujeito de verbo. E só nos últimos anos, eu colocar isso aqui, entre vírgulas, começaram a expandir e influenciar a vida da sociedade. A D, acho que ninguém pensou D, a internet não pode ser considerada uma ferramenta perfeita, vírgula, porque, se não for utilizada corretamente, acarreta consequências prejudiciais às pessoas. Então, aqui, ó, a vírgula aqui separando as orações, ó. Mas o porquê ia ter a outra vírgula? Sim, só que não é do porquê, é dessa intercalação, ó. Se não for utilizada corretamente. É dessa intercalação. Agora sim, justificando a banca, a gente poderia justificar sim, tá? Vou fazer... A banca anulou a questão? O que ela Não. fez? Sabe o que a banca considerou? Que esse porquê que é o porquê de causa e não de explicação, que pode ser, tá? E o porquê de causa está na oração adverbial. O advérbio vindo no final, não precisa ter vírgula. A gente só precisaria obrigatoriamente se essa frase tivesse isso. Porque se não for utilizado corretamente, acarreta consequências. Nananana. Então, considerando que é de causa, poderia ficar sem essa vírgula, tá? Fica péssimo, mas é isso. A justificativa é essa, tá, gente? Aí vem, agora essa vírgula é obrigatória, considerando causa. Considerando causa não é obrigatória, mas dada a extensão do enunciado, a gente pode colocar e eu colocaria, tá? Mas assim, justifica, tá? Como gabarito. E a E, o prestígio da internet é tão grande que se ela desaparecesse, precisa ter a vírgula aqui, muitas pessoas ficariam desempregadas, pois empresas seriam fechadas. Então, lembrar que todas as coordenadas têm vírgulas entre elas, com exceção daquele I lá, né? Então, quando for o I, eu tenho que ver se é o mesmo sujeito, sem vírgula, sujeito diferente, sem vírgula. As substantivas, orações coordenadas substantivas, você tem que olhar a relação entre o verbo e o complemento. Se for um complemento, não coloca. As adverbiais, vindo no final, sem vírgula, vindo no início, com vírgula. E as adjetivas, que são aquelas que têm o que, explicativa entre vírgulas, restritiva sem vírgula. Alguém levantou a mão? Paula, eu não... Oi, Marlene, o áudio. Eu falei assim, eu não concordei com nenhuma delas. Aí eu falei, eu não vou colocar, porque eu não estou. Eu vou deixar ela ler e explicar aí qual será. Então, realmente, essa questão um pouco, né? Ela ficou meio duvidosa por conta do conectivo porquê, né? Que pode ser explicação ou causa. A pessoa só responde D por eliminação. E se lembrar que o porquê pode ser causa. Entendeu? Tá. Sim, mas alguém levantou a mão? Ju é que já estava com a mão levantada, né? Minha gente, ó, eu vou colocar os slides lá, só caso alguém queira revisar alguma coisa, mas a orientação é que nessa semana vocês passem pela semana de revisão e no sábado descansem, tá? Ó, desejar aqui minha boa sorte, fiquei muito feliz com a turma de vocês, tá? É uma turma que mesmo o pessoal mais atrapalhado é divertido, né? Então, assim, foi uma satisfação. Cite nomes. Cite nomes, eu já tá gravando. Calma aí. E aí, gente, ó, foi uma turma que nos trouxe muita alegria, muita satisfação. Pena que está acabando, né? Eu ainda não estou pronto para despedida. Não, vocês, ó, continuem no grupo, porque depois da prova a gente faz resolução, tá? Da prova para vocês. E nós esperamos o melhor, tá? O melhor de vocês. Foi uma turma muito dedicada, uma turma que nos deu muito prazer em trabalhar. Fiquei muito feliz. E
tenho certeza que vai ser sucesso nesse concurso, né? Garantir a vaga. E no domingo, as últimas orientações é aquela, ir com antecedência, não deixar nada para a última hora, reservar o material, para quem come alguma coisinha, um lanchinho básico, só para não ficar roncando, né? Então, tentem ficar tranquilos, porque tudo que foi feito da melhor forma possível, vocês se dedicaram, vocês... Não escuta não, gente. Não escuta não. Pode comer mocotó, buchada e ir para a prova. Misericórdia. E depois eu vou perguntar para vocês lá o local de prova, tá? De vocês, só para a gente ver a maioria ficou onde, tá? Mas, gente, ó, muita satisfação e desejo tudo. Aquele caderno de questões, eu errei só uma de português. Muito bem. Quem ficar na minha sala já sabe que eu vou levar salgadinho micão pra gente, viu, gente? Isso, para fazer dupla com Elvis lá, né? Tá bom. Gente, obrigada por tudo. A gente está encerrando aqui. E eu sei que vai ser sucesso. A gente se fala mais depois lá no grupo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.